Prefeitura de Ribeirão das Neves realizou 2 audiências públicas na última semana para discutir o plano de expansão urbana do município. A primeira foi realizada na quarta-feira, 26 de outubro, no auditório do CAIC, e na quinta, 27, na Escola Municipal Maria da Cruz Resende, no bairro Veneza. Não são as pessoas de fora que vai vir para cá ainda ocupar, a trazer mais problemas na área da saúde, que já está complicada de leite, está um caos. Nós não somos pessoas de fora, famílias de fora, que vai vir hoje trazer ainda um complicador maior para a situação da questão educacional, que nós já somos. Na realidade, o ponto positivo desse projeto é que, além de conseguir abaixar o déficit habitacional dessa cidade, que hoje não é pequeno, essas famílias passarão a contribuir com o IPTU, porque nós temos aí uma grande situação da adimplência do IPTU. A gente vai conversar agora com o secretário de Planejamento de Ribeirão das Neves. Secretário, queria que você explicasse para a população o que aconteceu aqui hoje no CAIC, o que foi tratado, qual foi o propósito do evento aqui hoje. A Prefeitura de Ribeirão das Neves, ela está movendo o processo do plano de expansão. O plano de expansão, ele está sendo feito em 3 áreas em Ribeirão das Neves. Seria Justinópolis, Rosa Neves e o Veneza. É para melhorar aquela questão da saída, da entrada, para poder ter algum loteamento, porque é muita coisa irregular que está acontecendo na cidade. Secretário, agora quando se fala em plano de expansão, a gente tem ideia que a cidade vai crescer ainda mais, né? É isso mesmo que saiu de definição aqui hoje? Ou nós estamos falando de regularização e coisas nesse sentido? Correto, é regularizar, não é crescer. Infelizmente, o que acontece muito é que eles pegam um loteamento irregular, constroem casa e ali eles precisam de saneamento, água, luz, energia, escola, centro de saúde. Automaticamente não vão ter e fica aquela, como se diz, aquele termo horrível, aquela favela, que é uma coisa feia. Dessa forma não, vai crescer, mas de uma maneira organizada. Glauco, queria saber que você falasse pra gente qual trabalho foi desenvolvido aqui hoje, quais eram os objetivos, o que foi tratado, o que foi passado para a população aqui nessa noite. A gente hoje teve a felicidade de realizar uma audiência pública, foi a segunda nesse processo de gestão democrática, poder apresentar à comunidade as diretrizes básicas de propostas do plano de expansão. O plano de expansão é um mecanismo de alteração do perímetro urbano, onde áreas que eram rurais, elas se destinam a uma ocupação urbana. Então se estabelece regramentos do ponto de vista de zoneamentos, sobre zoneamentos, diretrizes específicas, e a gente atende principalmente e necessariamente aos critérios da Lei 10.257, do seu artigo 42B, que é o famoso Estatuto da Cidade, uma lei federal, que a gente tem aqui a condição de estabelecer mecanismos que complementem o plano diretor municipal, dando condição de um planejamento estratégico para a cidade, de forma que se desenvolva de maneira mais organizada e ordenada. O chamamento aqui hoje fala em expansão, né? O termo é esse mesmo? É o planejamento para crescer mais ou é para amenizar os impactos do crescimento desordenado que houve nas últimas décadas? Na verdade, é as duas coisas, Quando você fala em expansão, automaticamente você está ampliando uma área que permite crescimento. Porém, essa ampliação ela não ocorre simplesmente no seu objeto direto. Você faz a ampliação com planejamento para o todo, ou seja, toda a cidade ela é contemplada no plano de expansão, mesmo as áreas que são urbanas, já dentro do perímetro urbano, assim como as áreas que são rurais. O que a gente propõe são diretrizes de saneamento básico, de abastecimento de água, de locação de equipamentos urbanos comunitários, de mobilidade urbana e de ocupação, sobre essas áreas que estão sendo expandidas e sobre as áreas existentes, principalmente os vazios urbanos, de modo que a cidade possa se organizar. Vocês já chegaram a levantar áreas específicas que a cidade poderia crescer, poderia expandir? Como é que foi feito esse estudo? Essas áreas estão definidas já em mapa, elas já estão propostas. A Prefeitura disponibilizou toda a apresentação do plano e o próprio da audiência e o próprio plano no site para consulta. Elas ocorrem na região do Veneza, ligando o Veneza ao Francisca Adriângela. Elas ocorrem na região do Rosa Neves, possibilitando a interconexão com a BR-040, e ocorre no Areias, ligando o Menezes ao Santa Mônica, alguma coisa mais ou menos nessa linha. Mas para quem tiver curiosidade, no site tem todo o plano lá à disposição. E a gente sabe da importância dessa audiência pública. É lógico que ela precisa ser um pouco mais transparente.
precisa trazer de fato felicidade de como vai se comportar essa expansão. Hoje, a região Veneza ela é uma região sofrida, principalmente no que tange a invasão. Nós temos que mobilizar esse governo que está no seu fim, mobilizar o governo que está por vir, para que a gente realmente traga algo de concreto à região, onde é uma região promissora que certamente trará grandes frutos a ser colhidos por essa cidade. Nós temos ali a UETEC do lado, nós temos uma área que propõe o recebimento de várias indústrias que vai trazer o desenvolvimento, sem falar ainda na necessidade de oferecer habitação ao movimento Móveis Sem Casa. Porque, na verdade, o processo ele precisa ser detalhado, ele precisa ter a sua eficiência e a Câmara, no que tange a discussão, o parecer, a viabilização de poder trazer a transparência à comunidade, principalmente ao setor afetado, que é a região do Veneza, onde certamente colherá muitos frutos no futuro. Eu acho que agora, secretário, é um novo momento de darmos as mãos e realmente traçarmos uma nova história em Ribeirão das Neves. Marcela, queria suas impressões sobre o que foi discutido aqui hoje, né? O que você achou do debate, o que você achou das discussões, qual é a avaliação que você sai daqui com ela hoje? Olha, eu acho que foi bastante positivo. Agora, no final, a gente teve condições de colocar questões e aí a empresa que está fazendo esse processo foi bastante solícita em responder as questões. Eu acho que tinha uma demanda do movimento, acho, Move 100, bastante legítima, né? Uma luta por moradia popular. E aí nós temos que discutir a cidade para atender a demanda dessas pessoas. Mas também, assim, uma coisa que eu questionei ao longo da audiência foi que, assim, a gente precisa criar uma cultura de participação mais efetiva. Uma audiência pública que é chamada, né, só por um cartaz, com pouco tempo de antecedência. O plano foi divulgado só ontem, o plano de expansão foi divulgado só ontem na internet. Então a gente chegou aqui hoje, já teve uma primeira audiência que não foi divulgada. Essa segunda audiência, né, hoje e amanhã é uma audiência só, basicamente, foi feita sem a gente ter condições de ter lido o plano de expansão antes. Então como é que a gente vai participar, né? A gente inaugura o processo, passa por ele e a população é chamada só para legitimar. Então eu coloquei essa questão e eles se abriram à possibilidade de a gente chamar novas audiências, se a gente quiser colocar questões, e também fazer reuniões temáticas específicas para discutir alguns assuntos. Então, sobre essa questão da expansão, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Neves é uma cidade sobrecarregada já, então o poder público não tem tanta capacidade de desenvolver serviço público para toda a população. Então, se a gente sair loteando por aí, muito menos ainda a gente vai conseguir atender a demanda dessa população. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos loteamentos, mas pensar que a cidade precisa crescer, desenvolver economicamente. Então a gente saiu aqui com esse saldo de que a gente vai intensificar essa participação, agendar reuniões e, quem sabe, outras audiências públicas para colocar questões com mais propriedade, porque a gente vai ler o plano e tal e poder participar.